Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, sou uma das estagiárias que está trabalhando junto com o professor de vocês, o Alex, e hoje nós vamos falar sobre jogos anárquicos e descentração. Então, primeiramente nós devemos entender que existem dois caráteres de atividades físicas: o individual, que são práticas como a natação, corrida e as lutas, e também temos o caráter coletivo, que são atividades como as MEC, que são modalidades esportivas coletivas que dependem do desempenho da equipe como um todo. Esse tipo de atividade, elas são bem organizadas, são classificadas como atividades que existe o confronto entre duas equipes, com duas ou mais pessoas, e elas geralmente contam com um tipo de objeto para fazer algum tipo de marcação de ponto, como no basquete, o vôlei, o futebol, o rugby, futebol americano, e elas contam com tipos de organização da equipe pelo campo, pelo espaço de prática. Nós temos as táticas também ofensivas e defensivas, que nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Então, quando a gente fala de sistema tático, a gente está falando assim, no sentido literal, a gente fala que o sistema ele significa conjunto de procedimentos lógicos que determinam uma atividade. E tático significa o conjunto dos meios que empregam para conseguir um fim. Então, se a gente for juntar tudo isso, nós vamos falar o quê? Que o sistema tático é configurado com os meios de organização adotados pelas equipes para alcançar algum objetivo. Nesse caso, a vitória. Então, quando nós estamos lá jogando futebol, nós queremos marcar o gol, mas todas essas atividades, né, de forma geral, estão visando o quê? A vitória, né, marcar os pontos, mas a gente quer fazer isso de forma coletiva, não de forma individual. Beleza? Então, esse tipo de sistema tático é basicamente a forma que a gente se organiza dentro do campo, de forma ofensiva, de forma defensiva. Existem formas diferentes de fazer isso, né, durante as atividades. E vamos colocar aqui como exemplo, né, a quadra aqui de voleibol. Então, nós vemos que existe o posicionamento de quem está na frente, né, na linha da frente, e quem está na linha de fundo. Então, vamos lá. Quem está na linha da frente, geralmente é a pessoa que tem a função de atacar, e as pessoas que estão na linha de fundo vão fazer a defesa. Então, isso é uma tática que nós temos para poder organizar o jogo. Mas nós sabemos, né, como vemos nas aulas aí de vôlei, nós vemos que existe um rodízio, e esse é um tipo de organização sim, mas ela é das regras, não é um esquema, um tático, né, de organização do jogo em si, é uma regra que nós temos que fazer o rodízio. Então, mesmo que haja ali o rodízio, as pessoas podem, após o saque, trocar de posição, e isso seria um sistema tático. Então, vamos lá. Aqui mais alguns exemplos, né? Nós temos o campo de futebol, como que a gente está habituado, e nós temos o sistema defensivo, que é aquele que visa fazer a defesa do jogo. Nós podemos utilizar ele quando a gente marca um gol, está assim na vantagem, e nós vamos recuar o time para manter essa vantagem. Ou nos casos que nós estamos tentando defender e depois tentar alcançar um contra-ataque, mas principalmente defensivo, aquele que está visando realmente não levar mais nenhum tipo de gol, ou cesta, no caso do basquete, ou levar algum tipo de ponto no voleibol. Existem diferentes táticas e formas de organização das equipes para cada esporte específico. Aí nós temos aqui também, no exemplo do futebol, um esquema tático, né? Um sistema tático que é ofensivo. Então o nosso time se dispõe para frente do campo, o campo, né, adversário, tentar forçar a marcação do ponto. Então a gente tira os jogadores da linha de fundo e passa eles para frente, adianta o time para frente, para poder fazer a marcação dos pontos que a gente deseja. Então, quando a gente fala de jogos anárquicos, propriamente dito, nós estamos falando de jogos que não possuem estruturas muito formadas, de esquemas táticos. Então, quando a gente fala disso, a gente pensa o quê? No rugby. O rugby é um jogo que, quando você vê assim, é muito aglutinado, muito misturado, muita gente embolada, brigando pela bola, tentando passar a bola para frente. Mesmo que o jogo, depois que a bola levante e seja passada para frente, o jogo ainda continua muito junto, porque as pessoas estão sempre tentando impedir a outra de avançar. Então é um jogo muito junto. E o jogo anárquico, ele tem essa característica, né, de ser muito misturado e que não tem essa organização
e eles também não utilizam o campo de forma geral. Eles usam uma área específica. Onde a bola estiver, eles estão todos juntos ali. E se for o caso de comparar com outras práticas, como o do futebol, nós vemos que a prática do rugby é muito juntinha em áreas específicas. Eles não utilizam o campo todo de forma geral, aonde estiver a bola, de forma mais específica. Então vamos lá. Quando a gente fala de descentralização, a gente está falando justamente de tirar esse esquema aglutinado do sistema anárquico, né, de atividades físicas, e nós vamos para um sistema onde temos mais organização. Então, no caso do futebol, como eu mostrei para vocês, os jogadores costumam estar mais dispostos pelo campo de acordo com a posição deles, pelo esquema tático deles. Eles têm uma organização, os atacantes ficam à frente, os defensores atrás. Não que isso queira dizer que eles têm que ficar obrigatoriamente naquela posição, mas aí é um sistema que deixa mais organizado, onde os jogadores ficam mais afastados uns dos outros, fazendo cruzamentos. E existe outras práticas que a gente pode colocar no meio, no caso também o basquete. É aquele jogo que, se as pessoas ficarem muito juntinhas, não dá fluidez para o jogo. E o futebol é um bom exemplo, como estou mostrando para vocês a imagem. Os jogadores ficam mais dispersos no campo, apesar de todos eles estarem participando ativamente do jogo, cumprindo suas devidas funções. Vamos lá. Então, como eu estava falando, a tática defensiva, né, ela visa a defesa, ou seja, impedir o avanço do time adversário, e pode ocorrer por diferentes motivos, né, e tempos, no caso, assim, em diferentes momentos. Pode ser utilizada no jogo todo ou revezando com táticas ofensivas como contra-ataque. E existem os sistemas ofensivos, né, que visam o ataque, ou seja, marcar pontos. Tentam ao máximo sobressair as táticas de defesa do time adversário, e seja através assim, né, de contra-ataques ou de pressão contínua. Geralmente esse sistema ofensivo está sempre ali constantemente em cima do time adversário querendo marcar pontos, seja por estar na desvantagem ou apenas por ser um time que tenha realmente uma estratégia de jogo sempre ofensiva. Então, essa foi a aula de hoje e eu vou pedir para vocês encarecidamente, né, assim, para vocês responderem o questionáriozinho que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E façam um favor, respondam lá para mim. São perguntas facinhas, vocês vão conseguir. É só para conseguir acompanhar o desenvolvimento de vocês e saber quem realmente assistiu às aulas, beleza? Obrigada, gente. Tchau.